Hoje, em nosso tema, vamos falar sobre conversar com as crianças. Introdução. Pode parecer desnecessário, precoce ou até mesmo estranha para algumas famílias a ideia de que, mais do que pertinente, é imperioso conversar com as crianças, com certa regularidade, sobre os valores espirituais que estruturam o caráter e sobre a necessidade de criar bons hábitos desde tenra idade. De fato, a prevenção contra os distúrbios emocionais, que por seu turno se multiplicam nos mais diversos setores da sociedade contemporânea, não deve começar na madureza, mas na infância. Trata-se de um tema que particularmente nos preocupa e sensibiliza. Por essa razão, resolvemos abordá-lo nesta reflexão. Família. A família desempenha uma função importantíssima no desenvolvimento da consciência espiritualista, assim como no despertar de valores imprescindíveis a uma existência digna e psiquicamente saudável. Quando observamos, por exemplo, a história de pessoas que, no transcurso de sua passagem por este planeta, agiram com altivez, coragem, honestidade e nobreza de caráter, percebemos que muitas delas tiveram a influência dos pais ou responsáveis, que lhes souberam despertar desde muito cedo a vocação para vivenciar os sólidos valores que estruturam um bom caráter. Valores que reverberam em toda a vida da pessoa e proporcionam os subsídios para o estabelecimento de relações produtivas e duradouras, geradoras de felicidade. Diálogo. O diálogo e a diplomacia sempre foram e sempre serão os meios mais adequados, não apenas para a resolução de conflitos entre pessoas, grupos ou nações, mas, sobretudo, para a transmissão de ideias e conceitos profundos e benéficos. Cada vez que pais e responsáveis conversam com as crianças, deixando-as à vontade, respeitando-lhes as opiniões, ouvindo-lhes com atenção os anseios e indagações, estabelece-se uma atmosfera tão salutar que o momento se reveste de uma alta significação e importância, pois traz em si a dignidade e o respeito característicos do autêntico relacionamento que deve existir entre as partes. Assuntos importantes e atuais. Conversar com as crianças sobre a importância de evitar desperdício, estimulando em respeito ao produto do trabalho dos pais e ao meio ambiente, a economia dos recursos materiais e naturais, bem como abordar o valor de praticar o desprendimento e a solidariedade, incentivando a doação de brinquedos e roupas que não são mais utilizados por elas, são atitudes que ajudam eficazmente a evitar, no futuro, desvios de caráter, como o egoísmo e a indiferença, e de inúmeras desordens na personalidade, capazes de afetar, por seu turno, comportamentos, emoções e a capacidade de bem pensar. A força do exemplo. O exemplo é, sem dúvida, um dos mais eficazes meios de educar e transmitir princípios a uma criança. Extremamente observadoras e espertas, elas reproduzem o que lhes é passado. Dessa forma, além do diálogo respeitoso, que busca transmitir valores, o comportamento dos pais e adultos que frequentam o lar merece especial atenção. A forma como o casal interage, a maneira como são tratados os idosos que eventualmente habitam a residência, a própria organização da casa, entre outros fatores análogos,
marcam as crianças e as influenciam intensamente. Há que ter atenção. Para estimular as crianças e adolescentes a criar uma rotina de brincadeiras saudáveis, estudo e organização, é importante que desde cedo eles estejam em contato direto com essas práticas no ambiente em que convivem. O mesmo raciocínio se aplica ao campo dos valores éticos, morais e espirituais. Introspecção. Está ao alcance da imensa maioria das crianças ter hábitos saudáveis. A surpreendente capacidade que elas têm de se adaptar às situações e incorporar comportamentos de que dão prova inúmeras vezes deriva de sua sensibilidade e de sua viva inteligência, atributos que devem ser bem direcionados por seus responsáveis. Por essa razão, aconselhamos os adultos que nos acompanham e que têm a responsabilidade de educar crianças a fazer diariamente uma introspecção e a reavaliar seus comportamentos, a fim de aperfeiçoá-los cada vez mais. Auxiliam nessas tarefas perguntas como estas: estou sendo solidário e empático com os meus semelhantes? Procuro me controlar diante das situações mais tensas do dia a dia? Tenho a capacidade de reconhecer meus erros e procurar humildemente corrigi-los? Como lido com as minhas próprias limitações e fragilidades? Conclusão. Na presente reflexão, destacamos o diálogo e o exemplo como colunas mestras que sustentam uma educação sólida voltada aos valores espirituais. Contudo, cumpre garantir, nesta conclusão, que o alicerce de tais colunas é o amor, e a argamassa que une os elementos dessa estrutura é a paciência. Sem eles, não se estabelecem a confiança, o respeito, a compreensão e a admiração, fatores imprescindíveis em todos os relacionamentos familiares. Se almejamos formar pessoas de bem, necessitamos, ao mesmo tempo, exteriorizar exemplos valorosos, alicerçados no amor e na paciência, valores espiritualistas sempre destacados pelo racionalismo cristão, pois oferecem soluções para os mais intrincados desafios. Muito obrigado.